Agora a gente vai continuar falando de gado de leite. Há quase 4 décadas, a Embrapa Gado de Leite coordena programas de melhoramento genético que reduziram em até 39% a intensidade das emissões de metano entérico nas principais raças leiteiras. Isso sem contar no aumento da produtividade. Essas informações fazem parte do novo Anuário Leite 2023, publicado recentemente, que tem o leite baixo carbono como tema principal. Quem fala um pouquinho mais sobre isso com a gente é Luiz Gustavo Pereira, que já está aqui comigo no estúdio, pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Eu que agradeço a oportunidade de estar contando um pouco da nossa história, né, de como que a ciência chega ao campo. Muito bom, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu queria começar te perguntando, né, como que aconteceu essa queda de 39% na emissão de metano entérico nas raças Gir Leiteiro, Gir Lorando, Guzerá, Holandês e Jersey? Como que vocês conseguiram chegar a esse resultado? Então, isso foi fruto de um programa de pesquisa em que o melhoramento há 4 décadas é uma das prioridades da Embrapa. Então, uma vaca que no início do programa produzia próximo de 2.000, ela já está com uma produção próxima de 5.000. E nesse mesmo tempo, a gente também passou a ter um cuidado com a avaliação da parte de gás de efeito estufa. Então, no início de 2010, iniciaram as pesquisas nessa área e a gente começou a gerar dados nacionais e, com isso, possibilitou o desenvolvimento de modelos nacionais de predição de emissão. Então, a gente pegou os dados do que a gente melhorou na produção e o que a gente estava emitindo para produzir esse leite. E o impacto na intensidade de emissão, que é o gás de efeito estufa emitido por quilo de leite produzido, igual você mencionou, chegou a reduzir 39% no caso do Girolanda. Então, para cada raça o valor é diferente, mas mostra o impacto positivo nessa redução de emissão de gás de efeito estufa. Que bacana, e uma coisa que você estava falando e eu fiquei pensando aqui, isso baseado em justamente melhoramento genético ou outras técnicas produtivas também contam para isso? Por exemplo, um bom manejo de pastagem, por exemplo, também influenciam? Olha, está tudo conectado. O melhoramento é uma questão e o melhoramento brasileiro, principalmente do zebu e dos cruzamentos, é hoje referência mundial. Então o Brasil não está contribuindo só para a redução local, mas se a gente exporta esse sêmen, a gente também está contribuindo para a redução global. Esse é um ponto, mas o melhoramento ele não pode ser levado em consideração isolado. Hoje a gente já vê algumas empresas desenvolvendo protocolos de leite baixo carbono. Então a tecnologia do melhoramento aliada ao manejo de pastagem, aliada ao uso de aditivos e várias outras possibilidades vem sendo empregada para essa produção de leite baixo carbono, que nada mais é do que uma variável que pega tudo de bom que tem dentro da fazenda, né? Então, a gente tem as tecnologias e tem visto essa ciência chegar no campo. Hoje já tem produtor recebendo próximo de 50 centavos a mais por estar produzindo um leite conectado com a natureza, emitindo menos gás de efeito estufa. Que bacana essa informação, né? Que legal. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, isso é uma tendência de mercado, de consumo, né? Esse cenário atual, ele está bem favorável para o leite de baixo carbono, né? Sim, chegou, não tem volta, nós já temos produto sem carbono zero no Brasil, são fazendas ainda, praticamente uma fazenda que produz hoje, mas as indústrias estão correndo atrás. Na Europa já existem vários produtos tradicionais que são net zero, né? Produtos que não têm emissão. Então essa é uma tendência que chegou e vai ficar. Legal. Uma outra coisa que eu queria te perguntar também é o seguinte, né? O artigo cita ali as 100 maiores fazendas leiteiras do país que aumentaram a produção de leite no ano passado. Isso tem relação com o investimento justamente nisso, em melhoramento genético, em boas práticas de produção? Sim, o melhoramento genético está sempre envolvido nessas alterações da cadeia e a gente tem uma equipe lá na Embrapa Gado de Leite que cuida dos números, né? E, por exemplo, no ano passado a gente teve uma redução na produção, mas eu não posso falar porque você está perguntando, não sei o que, né? Mas que foi devida ao aumento do preço dos insumos e uma baixa da renda da população brasileira, né? O que aumentou a importação próximo de 26%. Mas em contrapartida, esses produtores que são os maiores do país, eles adotam mais tecnologias e a gente vem observando nos últimos anos um aumento com a adoção de tecnologias, do aumento desses produtores, especificamente. Que legal. O artigo também cita aí a produção do leite A2, a gente inclusive viu na reportagem, né, essa produção do leite A2. Eu queria que você me falasse um pouquinho qual que é o diferencial desse tipo de leite, né? Por que ele é importante? Ele é muito importante porque uma pequena faixa da população, né, eu gosto de lembrar aqui que o leite é um dos alimentos mais completos que a humanidade tem. Sim. Mas tem uma pequena faixa da população que tem um desconforto gástrico quando um peptídeo é gerado da degradação
das proteínas do leite, da caseína, que representa 30% da proteína do leite. Então, através do melhoramento, na década de 70 foram descobertos os genes relacionados a esse tipo de proteína e hoje identificou-se o genótipo A2A2, que produz o leite só com a caseína, que não gera esse peptídeo que gera esse desconforto. Então, a gente já tem leite fluido, leite em pó e produtos lácteos que é produzido com esse tipo de leite. Ela é uma tendência também de mercado. Muito bom. E o anuário também trouxe dados aí do consumo mundial do leite, né? Quais são essas estatísticas? O que você pode compartilhar com a gente sobre isso? É interessante, o grupo lá faz essa busca, não só faz esses diagnósticos, né, os analistas da Embrapa, os colegas, e é feita uma avaliação mundial de aproximadamente 188 países. E o interessante é que são muito poucos, só 100 países consomem mais de 100 quilos. E só 54 desses 188 consomem próximo de 200 quilos, que seria uma recomendação de consumo mundial de produtos lácteos. Então a gente vê aí uma janela para crescimento muito grande. E o Brasil fica próximo de 170. Né? Então a gente está um pouco abaixo do Uruguai, do Chile e da Argentina. Mas é um consumo que, quando a gente tem melhoria de renda da nossa população, a gente tem também o aumento de consumo de produtos lácteos. E a gente pode dizer, por exemplo, que esse aumento de produtividade pode impactar também nessa questão do preço e isso acabar beneficiando a população como um todo? Como eu disse no início, está tudo conectado. Né? A gente melhorando um ponto, vai fazer outro, esse leite vai ficar mais barato, ele vai ser produzido de forma sustentável e a gente depende da natureza. Lembrando, né, que a gente está... o maior incremento que a gente consegue quando a gente consegue reconectar esse sistema de produção dentro da natureza. A gente mantém a floresta, a gente retém água, aumenta a produção de comida, aumenta o leite, diminui a pegada e melhora a condição de vida, né, o que a gente chama de produção regenerativa. Tá certo, Luiz. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conhecer alguns dados aí desse anuário que vocês lançaram recentemente. Obrigada mais uma vez. A gente que agradece. Obrigada. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL, apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.